Olá, exploradores do desconhecido. O mundo das lendas e mitos é cheio de criaturas incríveis e aterrorizantes que capturam nossa imaginação há séculos. Das profundezas dos oceanos aos céus flamejantes, cada cultura tem suas próprias histórias sobre monstros e seres extraordinários. Hoje, vamos viajar pelo mundo da mitologia e conhecer 7 das criaturas mais fascinantes e temidas que já existiram, ou pelo menos, que muitos acreditam que existiram. Prepare-se para se maravilhar com dragões cuspidoras de fogo, serpentes marinhas gigantes e muito mais. Os dragões são talvez as criaturas mitológicas mais conhecidas do mundo. Na mitologia europeia, eles são geralmente representados como enormes répteis alados, com a capacidade de cuspir fogo e voar. Eles são vistos como criaturas perigosas e avarentas, frequentemente associadas ao mal e à destruição. Já na mitologia asiática, especialmente na China e no Japão, os dragões são considerados seres sábios e benevolentes, símbolos de poder, força e boa sorte. Os dragões asiáticos são geralmente representados como serpentes longas e escamosas, sem asas, mas com a capacidade de voar usando sua magia. Curiosidade: na China, o dragão é um dos 12 animais do zodíaco chinês e é considerado um símbolo de poder imperial. As pessoas nascidas no ano do dragão são consideradas corajosas e apaixonadas. O Kraken é uma criatura lendária das águas do Atlântico Norte, descrita como um polvo ou lula gigantesca capaz de destruir navios inteiros com seus enormes tentáculos. Originária da mitologia nórdica, essa criatura é um verdadeiro pesadelo dos marinheiros, inspirando medo em todos que se aventuram nas águas profundas. Relatos de avistamentos do Kraken datam de séculos atrás, e muitos historiadores acreditam que a lenda pode ter sido inspirada em avistamentos de lulas gigantes reais. Curiosidade: a palavra Kraken foi popularizada na literatura moderna pela obra 20.000 Léguas Submarinas, de Júlio Verne, e hoje é uma figura recorrente em filmes e livros sobre monstros marinhos. A fênix é uma ave mitológica que, ao morrer, entra em combustão e renasce das próprias cinzas. Esta criatura simboliza a imortalidade, a ressurreição e o ciclo eterno de morte e renascimento. A fênix aparece em várias culturas, incluindo a mitologia egípcia, grega e romana, com algumas variações na sua descrição. Na mitologia egípcia, ela é associada ao deus Sol Ra, representando o sol nascendo a cada manhã. Curiosidade: a lenda da fênix inspirou diversas obras literárias e artísticas ao longo dos séculos, sendo um símbolo de esperança e renovação. A quimera é uma criatura monstruosa da mitologia grega, descrita como um híbrido de 3 animais: a cabeça e o corpo de um leão, uma cabeça de cabra saindo de suas costas, e uma cauda que terminava em uma cabeça de serpente. A quimera era considerada um mau presságio e era conhecida por sua habilidade de cuspir fogo. Disse que ela aterrorizava a região da Lícia até ser derrotada pelo herói Belerofonte, montado no cavalo alado Pégaso. Curiosidade: a palavra quimera é usada hoje para descrever algo que é apenas uma fantasia ou ilusão, refletindo a natureza fantástica e impossível dessa criatura. Os unicórnios são criaturas lendárias que aparecem em várias culturas ao redor do mundo, mas são mais conhecidos na mitologia europeia. Eles são geralmente descritos como cavalos brancos com um único chifre espiralado na testa. Na Idade Média, os unicórnios eram vistos como símbolos de pureza e graça, e dizia-se que apenas uma virgem poderia capturar um. Na mitologia asiática, especialmente na China, há uma criatura semelhante chamada Kili, que é um símbolo de boa sorte e prosperidade. Curiosidade: na Europa medieval, o chifre de unicórnio era um item muito procurado, acreditando-se que tivesse poderes mágicos para curar doenças e neutralizar venenos. Na verdade, esses chifres de unicórnio eram na maioria das vezes chifres de narval. O basilisco é uma criatura mitológica europeia, frequentemente descrita como uma cobra ou um lagarto gigante, capaz de matar com um simples olhar. Na mitologia medieval, o basilisco era visto como o rei das serpentes e tinha a habilidade de envenenar qualquer coisa que tocasse, incluindo o próprio solo sobre o qual rastejava.
A única maneira de derrotar um basilisco era usando um espelho para refletir seu próprio olhar mortal de volta para ele. Curiosidade: na literatura moderna, o basilisco é mencionado na série Harry Potter como uma gigantesca serpente que habita as entranhas de Hogwarts. O Minotauro é uma criatura da mitologia grega, conhecida por seu corpo humano e cabeça de touro. Ele habitava o labirinto construído por Dédalo na ilha de Creta e era alimentado com sacrifícios humanos enviados por Atenas como tributo. A lenda diz que o herói Teseu foi o responsável por matar o Minotauro, utilizando um fio dado por Ariadne para encontrar seu caminho de volta pelo labirinto após derrotar a criatura. Curiosidade: o Minotauro é frequentemente interpretado como um símbolo dos instintos mais primitivos e selvagens do homem, uma representação do conflito entre a civilização e a bestialidade. Essas criaturas míticas não são apenas histórias para assustar ou entreter, mas refletem os medos, desejos e esperanças das culturas que as criaram. Cada lenda tem suas raízes em uma tentativa de explicar o inexplicável, de dar sentido ao desconhecido. E enquanto o mundo continua a evoluir, essas histórias antigas continuam a nos fascinar, lembrando-nos de um tempo em que a linha entre o real e o imaginário era muito mais tênue. E você? Qual dessas criaturas é a sua favorita? Deixe nos comentários.